onde eu posso falar. Maior que o São Paulo não vai ter. São Paulo, as dificuldades e tudo mais, e trocando em miúdos é isso. Um trabalho com pouco dinheiro à disposição requer mais tempo. Talvez se houvesse mais dinheiro, a cobrança de tempo não seria tão importante. Palavras do Hernan Crespo que encantaram boa parte daqueles que ouviram o técnico do São Paulo, o argentino, depois da derrota no sábado, Birner. Ele é muito realista ao lidar com a situação e não enrola. Tá? Ele está sendo bem direto, independentemente de alguém gostar ou não gostar do trabalho dele. Eu acho o trabalho dele muito bom, dentro do que é possível no São Paulo. Fato é que se o São Paulo tivesse dado 2 semanas de férias aos seus titulares, tivesse voltado e treinado com esses titulares mais 2 semanas, 3 semanas, o São Paulo estrearia lá com esses jogadores lá pela 6ª rodada do Campeonato Paulista, não chegaria no ápice da forma física na reta final do campeonato, poderia ganhar, a chance diminuiria, porém, a possibilidade do time estar jogando nesse momento, como jogou a reta final do campeonato estadual, com menos lesões e com futebol em nível muito mais alto, também aumentaria demais para esse momento. E o São Paulo fez uma escolha, da qual o treinador ele é funcionário e cumpriu com louvor, porque ganhou o Campeonato Paulista com bastante tranquilidade, com bastante facilidade. O campeonato era realmente pequeno para o São Paulo, eu cansei de falar sobre isso, muita gente, inclusive fui xingado, acho que foi uma das vezes que eu fui mais xingado na minha vida, por um monte de gente, e eu via muito mais como um projeto para a diretoria do que um projeto para o clube. E continuo vendo, mas respeito quem pensa de outra maneira. É a minha forma de ver, pelo jeito o Crespo concorda comigo, né? Como depois na parte física o próprio presidente do São Paulo citou, o Crespo já citou, o Léo Zagueiro citou, e o São Paulo precisa lidar com isso de agora em diante. Como lidar? Pode contratar jogadores, reforçar o elenco? Não tem como. O São Paulo já gastou, acho que mais do que devia em contratação. O São Paulo é outro time, a gente falava do Corinthians, que também precisa enxugar a sua folha de pagamento de uma maneira inteligente, né, permitindo que saiam os jogadores menos úteis e segurando os jogadores que podem servir como referências de uma equipe a ser formada lá na frente. Jogadores que, atuando nessa equipe, fazem que jogadores mais jovens, revelados na equipe, como aconteceu com o Brenner, sejam valorizados e o São Paulo possa negociar esses jogadores. Porque essa situação financeira que o antecessor do Casares deixou, que o Leco deixou, e o Leco também pegou numa situação horrorosa do Carlos Miguel Aidar. Se o Aidar terminasse o mandato, o São Paulo estaria que nem o Cruzeiro hoje. Vou ser bem direto, tá? Se nada fosse modificado dali em diante. Então o São Paulo vem de muito tempo com vários problemas. E você olha para o treinador e ele tem que resolvê-los. Pode resolver do dia para a noite sem dinheiro? Não tem como. Não tem como. Então ele vai recuperar os jogadores fisicamente. Se o trabalho for mantido, e eu espero que seja, e que ele continue bom para que seja mantido, não é manter por manter, ele vai com o tempo desenvolver alguns jogadores. Ele pode, por exemplo, ano que vem fazer uma reformulação no elenco, tirando esses jogadores, negociando eles sem que eles sejam desvalorizados. Agora, trazer reforços pontuais. É um trabalho de médio e longo prazo. E é disso que o Crespo fala. E aí eu acho que o São Paulino tem 2 opções. Ou ele fica, quem disse o Celso Zelt na época em que o Flamengo apertou o cinto, pedindo títulos, ou ele entende e joga junto. Eu não conheço uma terceira via. Eu acho que o que o é recado legal, dele né, é bem Birner? claro, né? Ele fala, é bem claro, ou vocês me dão tempo ou vocês me dão dinheiro. É assim. E eu acho que ele já está se vacinando para coisas que vêm aí. Uma pressão maior, eventualmente uma desclassificação amanhã na Libertadores, que não está fora de cogitação. Não sou daqueles que já consideram o São Paulo condenado. Acho que um empate por 1-1 contra esse time do Racing pode muito bem acontecer lá, como aconteceu aqui no São Paulo, passar nos pênaltis, por exemplo. Acho que está se fazendo até um barulho maior em função disso. Mas o Crespo já se vacina, inclusive porque no Brasileiro a vida não está fácil. Logo também haverá a cobrança em cima da Copa do Brasil, do título inédito da Copa do Brasil. Esse sim representaria um salto em relação a título. Acho um título de muito mais peso do que o do Paulista. Seria ótimo para o São Paulo ganhar esse título. Mas o Crespo já está se vacinando, né? Basicamente é o recado. Já que não me deram dinheiro, que me deem tempo. Não há uma terceira via para se concluir um trabalho. Até porque ele está se vacinando, talvez porque ele já sacou como a banda toca aqui no Brasil, ele já viu o que aconteceu a primeira semana. Com outros treinadores no próprio Campeonato Brasileiro, alguns inclusive estrangeiros, como o caso do Miguel Ángel Ramírez, então ele já sacou. Ele já sacou e ele foi uma fala de absoluto
equilíbrio, lucidez, né? Um cara que para pensar e fala com tranquilidade, mas por sorte, quem falou foi o Crespo. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, aqui as falas de treinadores, ou de jogadores, ou de quem quer que seja, elas são aprovadas ou reprovadas muito mais de acordo com quem comunica, e com o crédito ou o amor que as pessoas têm por esse cara, do que exatamente pelo teor. O teor, ele não é avaliado. O teor, ele é muito pouco avaliado. Isso, aliás, não se aplica apenas aos técnicos de futebol no Brasil, se aplica para uma série de coisas, mas o conteúdo do que ele diz é muito bom. E, por sorte, tem muita gente que, se fosse um outro técnico, né, menos querido, e aí eu tô falando, ele é querido, claro, pelo título estadual que conquistou, mas não só. Ele chegou já querido por parte da torcida, né, por parte de um monte de blogueiro e tudo mais que gosta dele. Então, acho que isso faz diferença na hora que o cara chega e fala algo tão consciente, tão equilibrado, tão lúcido como o que disse o Crespo. E vai ser levado em consideração. E vai ser elogiado. Porque, repito, fosse uma outra figura menos querida, ele fala, para com esse mimimi, desculpa, as coisas no futebol brasileiro funcionam assim, tem que ganhar, pra ficar tem que ganhar, não adianta vir com esse papo de tempo ou dinheiro, aqui não tem nem tempo nem dinheiro, aqui é Brasil, aqui não é, entendeu? O papo ia ser esse. Falta raça. Para uma outra figura menos querida. Como a gente está falando de um cara que por sorte é querido, as pessoas estão ouvindo. Que bom que estão ouvindo o Crespo, espero que ouçam o Crespo ainda por uns bons meses, independentemente do que sejam os resultados nesses próximos tempos, porque os argumentos dele fazem sentido. E eu acho que ouvem muito o Crespo, primeiro por ele ser o Hernan Crespo, um cara que tem muita história no futebol, e segundo pela postura do Crespo, mesmo em momentos anteriores que o São Paulo estava até melhor. O Crespo é um cara muito sério, que se expressa muito bem e passa credibilidade, seriedade. E este momento agora está confirmando isso, né? Então, além de tudo isso que o Jean falou, acho que esse aspecto da postura do Crespo, além dele ser uma grande figura do futebol, um cara que tem história no futebol, isso tudo pesa muito. E, óbvio, o resultado tem um peso enorme porque ele tirou o São Paulo da fila. Ele mesmo disse, para a história do São Paulo, o Paulista é muito pequeno, é verdade. Porém, o São Paulo não era campeão há muito tempo. Levantou a taça e tirou um peso das costas. Agora, o jogo de amanhã, né, Birner, é fundamental, é essencial para os próximos capítulos, né, desse casamento do Crespo com o São Paulo, da pressão que vem aí em rodadas seguintes dentro do Campeonato Brasileiro e os desafios que o São Paulo ainda tem. Porque uma derrota, evidentemente, significa eliminação da Libertadores, e o São Paulo tem essa ligação tão forte com a Libertadores, mesmo quando não aparece entre os principais favoritos. Ao mesmo tempo, em caso de classificação, a gente conhece futebol, né? As coisas, de repente, podem mudar, podem dar uma guinada, o São Paulo recupera mais 2, 3 dos seus jogadores e a temporada pode até mudar de figura. O São Paulo está num momento bem nevrálgico da temporada, porque tem, como você disse, Paulo, o jogo contra o Racing amanhã, e é óbvio que uma classificação na Libertadores vai ser tratada pela torcida como um feito gigantesco. Lembrando que do próximo adversário tende a ser o Palmeiras, contra quem o São Paulo na Libertadores jogou 8 vezes, tem 6 vitórias e 2 empates, e aí vai um peso enorme. E na próxima semana o São Paulo tem, no meio de semana, a Copa do Brasil contra o Vasco. E também tem o clássico contra o Palmeiras, nesse inteirinho. Palmeiras, por exemplo, Jean, você me corrige se eu estiver equivocado, o clássico de São Paulo e Palmeiras não é nesse final de semana, no outro, certo? Acho que é isso. Então, então, o Palmeiras vai, por exemplo, passar a semana inteira treinando para jogar contra o São Paulo, se for mesmo na outra semana, enquanto o São Paulo vai ter um jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil. Ou dia seja, 31, um time... Birner. Dia 31. Oi? Dia 31 de julho, clássico. 31, isso mesmo. Isso. Semana que vem, como o Palmeiras não tem Copa do Brasil, o Palmeiras tem o meio de semana, até onde eu sei, livre. E o São Paulo, com o seu elenco arrebentado, vai jogar contra o Vasco. Contra o time do Abel, que sabe usar muito bem o tempo de treinamento. Quer dizer, o Crespo tende a sofrer muita pressão. Então, você conseguindo qualquer resultado positivo, uma classificação contra o Racing, ou, quem sabe, um bom jogo contra o Vasco,
que faça que o São Paulo ande na Copa do Brasil, porque se você olhar os elencos da Copa do Brasil, com todos os problemas que o São Paulo tem 2 elencos melhores que os do São Paulo, sem discussão, na Copa do Brasil, né? Sobraram Flamengo e Atlético. No mais, ou os elencos são compatíveis ou são piores. E o São Paulo tem uma chance aí nesse campeonato, e como disse o professor Celso Unzelt, por mais que seja um campeonato brasileiro em nível nacional de segundo escalão, ele tem um impacto muito maior que o Campeonato Paulista. Não dá para comparar a Copa do Brasil com o Campeonato Paulista. É um torneio que já pode ser tratado como um torneio grande. E o São Era a Paulo vaga não na tem, Libertadores, e o né, São Paulo Bena? não tem essa taça. O São Paulo não é E campeão. não tem da essa Copa do taça. Brasil. Eu acho que o fato de ter ou não E ter a alivia taça não é no tão relevante. brasileiro também. Porque aí já classifica para a Libertadores via Copa do Brasil. Exato. Porque do brasileiro Então, vai ser difícil. Então, essas próximas semanas, Paulo, quando junta Libertadores, Flamengo no final de semana, contra quem o São Paulo não perde há um bom tempo, né? E talvez tenha que poupar jogadores. Aí na outra semana, Vasco no meio de semana. Aí emenda Palmeiras. É óbvio que os resultados vão ter um peso enorme. Eu espero que a diretoria entenda que o time não está jogando como pode ou como estava jogando na final do estadual por uma escolha dela, diretoria. Até agora ela entendeu, então não estou fazendo uma crítica à direção do São Paulo. Ela tem respaldado de fato o treinador. Então eu espero que ela entenda que se o time tem uma queda de rendimento, foi porque planejou o estadual e pagou para ver o que ia acontecer na temporada. Isso foi uma escolha da diretoria, não da comissão técnica, nem dos jogadores. Então, se tivermos problemas no São Paulo, se acontecerem problemas na equipe, que vão impactar inclusive na parte financeira, porque Libertadores tem boas cotas, Copa do Brasil tem cotas também muito boas, se você vai avançando, que a diretoria assuma o planejamento que fez e deixe o treinador trabalhar em paz, em vez de transferir responsabilidade ou falar que a torcida está pressionando ou que não sei o quê. Então, mais uma vez, a ideia foi da diretoria, o treinador entregou o necessário, a diretoria assuma a responsabilidade e se ganhar a Copa do Brasil ou ganhar a Libertadores, também mérito da diretoria e do treinador. Coro não é pra qualquer respeita a história e deixa os meninos jogar. O maior do Brasil causando zum zum zum.